Olá, estamos aqui para a gravação de mais um podcast do Memória Cast Podcast. Hoje com o professor Humberto, da PUC. Vai ser um papo super bacana. Para quem não me conhece, sou empreendedor, entusiasta da área de meio de pagamento. Já fui aí de áreas de fintech, reconhecido pelo Banco Central. E agora, num novo projeto e também no podcast para a gente tratar sobre inteligência artificial nas empresas com o professor Humberto. Então, sem muitas delongas, já vou passar a bola aqui para o professor Humberto se apresentar, falar sobre seu background, né, professor Humberto? Nós tivemos um contato muito interessante no campo associativista, né, que eu acho importantíssimo esse apoio que a gente dedica, né, da nossa vida profissional para a sociedade. Então, assim, foi um prazer te conhecer nesse período. E vamos aí para deixar as pessoas conhecerem o professor Humberto. Ok, Túlio, muito, já há longa data a gente se conhece, né? Prazer enorme estar aqui, né? A primeira vez que você me convidou, aceitei de primeira, né? Você lembra? Lembro. Porque é um prazer enorme poder estar aqui dialogando com você. Ainda mais desse projeto bacana que você tem tocado. Legal, obrigado. Então, pessoal, eu sou Humberto Marques, eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação da PUC Minas. Estou lá já há bastante tempo. Mas a minha jornada na informática, né, na computação, ela é de longa data, né? Passei por experiência incrível, curtinha, mas muito legal, no início da minha carreira na Prodabel, depois fui por Benji, né, onde trabalhei um bom tempo aí na área bancária e desafios, que quando o Túlio falou aqui de questão financeira, né, a gente começa a lembrar coisas de corte de zero, né? Você lembra que negócio? Tinha aquelas coisas. E eu tive a oportunidade de estar envolvido, não diretamente, mas indiretamente, no projeto do Home Benji, cara. Era um dos primeiros home banks que foram aparecer lá. E era um negócio muito legal. Nós testamos lá dentro e tal, antes de ir para o mercado. Então, assim, a gente tem essa jornada longa. Estou na PUC também há bastante tempo. Formei na PUC em Ciência da Computação, fiz meu doutorado em Ciência da Computação na UFMG e estou lá na graduação, no programa de pós-graduação em informática, onde eu oriento alunos de mestrado e doutorado. Mas eu tive também uma jornada interessante lá na PUC, Túlio. Não sei se você lembra, foi quando nós começamos a interagir. Eu fui o CIO da universidade durante 10 anos. Lembro sim. Lembro. Era naquela época que a gente se conheceu. Eu tive a oportunidade ali de conhecer todos os países. Então, sempre tive ali na época não tinha esse nome startup, né, professor Humberto? Não tinha. Ele tinha incubadora. Né? Exatamente. Incubadeira de empresa, Funsoft. Exatamente. Né? Então, a gente tinha lá aquela área de computação da PUC. Né? Talvez, eu não tenho certeza não, mas eu sou capaz de dizer que fomos a primeira universidade que começou a fazer inscrição de processo de seleção online antes dos anos 2000. Desafios enormes de colocar a computação na vida dos estudantes. E hoje isso aí, sem computação, sem internet, não existe universidade. Né? Então eu sempre tive esse contato muito forte com o mercado. Né? Participei várias vezes dos eventos dos grupos de CIO da Sucesso também na Funsoft. Então sempre tentando aí nesse ecossistema, principalmente mineiro, né? A gente mora aqui, está sempre interagindo aí com as empresas e tentando fazer essa conexão no mercado. Eu tenho muito orgulho de ser conhecido aí como Humberto da PUC Minas. Né? Eles falam que depois de um tempo você começa a perder um pouco seu sobrenome, aí aquele sobrenome, Humberto da PUC Minas... virou seu sobrenome. Virou, Humberto Marques da PUC Minas, fica legal. Eu gosto, tenho um prazer enorme, uma universidade que está sempre aí no nosso... Tá na minha jornada, né? Formei, né? E eu costumo dizer o seguinte, que eu formei lá, meu irmão formou lá, meu filho mais velho formou lá, então assim, virou uma família, uma grande família. E eles costumam dizer aqui em Minas, né, que se você for investigar, em cada família mineira há pelo menos um aluno ou ex-aluno da PUC Minas, viu? Cara, isso é muito legal, né? Porque a gente às vezes depara com alunos na rua, em projetos, e fala assim, cara, foi meu aluno, esse cara. Muito legal essa conexão. É muito legal essa conexão. Hoje tive agora, na hora do almoço, tive lá um colega professor, encontrei com ele, pertinho da PUC, ali, né? E fomos almoçar, falei, encontrei com aquela turma, você lembra que legal, eles vão te conectar. Pô, isso é muito massa, isso é muito legal. Né? E em 2016, eu ganhei uma...
Na verdade foi 2011, né? Depois que eu saí, fez uma transição, né, da área de TI da PUC, ela saiu da universidade, foi para a mantenedora. Hoje ela é conduzida por um grande amigo, né, o Marcelo Assal, que trabalhava comigo na época, e me deram a incumbência de tentar também, talvez por causa dessa conexão aí com o mercado e com a tecnologia sempre, desenvolver o Hub de Inovação e Negócio da PUC. 2016. 2016 começou o Hub, mas antes começou com o Núcleo de Inovação Tecnológica. Tá. Eu sou coordenador também do Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT, da PUC Minas. Aí a gente cuida de patente, cuida de registro de propriedade intelectual, de software, essas coisas todas. E em 2016 começou esse Hub. Contratamos uma consultoria para posicionar a PUC no mundo da inovação. Em 2018, nós lançamos o PUC Tech, que é um hub que tem 3 tripés. 3 tripés, óbvio, não são 3 tripés. Tem um tripé que é calcado aí na densidade. A PUC hoje, se somar todos os alunos, né, que estão à distância, nós temos mais de 100 mil pessoas conectadas ao nosso ecossistema. Mas são só da PUC? Não, né? Só da PUC. Só da PUC. Porque considerando os alunos de educação à distância. Muita gente. É muita gente no Brasil inteiro. Aqui, em presencial, eu diria que está no torno de 40, 45 mil de cursos presenciais. Que base de inteligência, hein? Total. A gente chama isso de densidade, é o pilar da densidade. E é por isso, né, quando eu cheguei aqui, comentei com você, selecionando aí mais alguns projetos para serem incubados lá, acelerados no PUC Tech. É muito projeto legal. Aí tem de tudo, né? Tem EdTech, tem Health Tech, tem Biotech, né? Projetos de tudo quanto é natureza. E Fintechs? Fintechs tem também. Tem Fintechs também. Tinha uma lá, não posso falar muito ainda, tá muito recente, mas coisas legais, que aí os alunos têm cada ideia. Tem umas ideias meio malucas mesmo. Mas faz parte, né? Faz parte, mas tem umas que são muito bacanas. Né, que eles pegam aquela jogada. Hoje até foi um negócio interessante. Teve uma que ela estava para sair do processo de seleção, assim, não sei se vai dar certo. Eu falei, gente, presta atenção na palavra que esse menino e essa menina falaram, cara. A palavra era sustentabilidade. De uma coisa que não está na pauta da sustentabilidade. Legal. E todo mundo hoje falando disso, sustentabilidade. Né? SG, os programas de SG, né? Entrou, sim, foi pré-selecionado, vamos ver o que vai acontecer. E o PUC Tech, de 2021 para cá, né, nós tivemos que ser reinventados com a pandemia. Ele cria a startup. O pessoal chegou lá e falou assim, mas projeto, um aluno, ele vai falar, não vou criar um CNPJ. O pessoal tem medo. É engraçado, eu não tenho medo de ter CNPJ. Acho que a nossa época era um pouquinho diferente. Tem medo de CNPJ, não, mas vou ter que ter um CNPJ. Então, assim, vamos fazer o seguinte, a gente cria. Então, desde 2021, toda a edição do PUC Tech, nós selecionamos projetos que vêm, né, da comunidade, de todas as áreas de conhecimento, e aí a gente pega esses projetos e fala assim, tem esses 10 aqui, nós vamos dar uma mentoria mais profunda, nós vamos entregar consultoria de professor, de especialista, vamos entregar alunos, né, bolsistas para trabalhar com vocês, né, e nós vamos também criar o seu CNPJ. Porque eu só assino um contrato de aceleração se for uma empresa. Senão não é interessante isso porque é o seguinte, uma coisa é você está no projeto, no campo das ideias, no PowerPoint. Aí quando você fala assim, cara, agora vamos fazer acontecer, mas agora saiu da brincadeira. E o CNPJ acho que é justamente isso. É a materialização de saiu da brincadeira. Exatamente. É aí onde coloca o cara no lugar da responsabilidade, né? E aí tem um negócio, foi até interessante. E assim, não quer, nós vamos lá, criamos. E aí a PUC, eu falo com, não sei se é orgulho pessoal, né? A gente está na frente do projeto, a gente cria 10 CNPJs todo ano. Legal. Então, 10 empresas promovidas por isso, assim, efetivadas. Tem lá cartão CNPJ e a gente ainda paga o contrato social. Tem um escritório, a gente contrata um escritório de contabilidade. E aí veio uma empresa e falou assim, mas quem vai pagar o contador? Teve um amigo meu, teve uma tirada sensacional, né? Gente, contador é cargo de confiança. Paga vocês. Isso aí, muito boa. Então, ele é advogado, esse amigo seu. Advogado não é fica sacadas assim. Não, ele é da área financeira. Legal. É melhor, né? Porque ele é da área financeira, ele não queria pagar mão fechada. Não queria pagar. Mas é um grande amigo, nos ajudou muito, né? Hoje ele seguiu outra jornada lá dentro, a gente encontra direto.
Estamos juntos lá. Então, aí tem essa jornada do PUC-TEC, mas em paralelo também tem aquele pé, né? Aquele negócio, o pé no mercado, a inovação. Que precisa, né? Para você perceber essas coisas que estão no ambiente. Isso, às vezes, eu fico até pensando, será que eu deveria ter focado minha carreira só na academia? Mas eu não me arrependo. Né? Porque você vê a tecnologia, você entregar valor, mostrando com coisas reais que vêm acontecendo e que podem, de certa forma, transformar a vida das pessoas com conhecimento, é uma coisa muito Você me lembrou de outro professor de outra academia, mas você deve conhecer, obviamente, o Wagner Meira, né? Lá da FMG, que também escolheu essa carreira acadêmica e está lá, né? Até hoje. Ele é meu amigo, inclusive, o Wagner. O Wagner tem muitos projetos interessantes. A Google, inclusive, quando veio para Belo Horizonte, teve o dedinho do Wagner Meira na venda da Kuan, né? O projeto que estava lá dentro da academia. O Wagner é um amigo de longa data, ele foi da minha banca de doutorado, a gente sempre, quando tem a possibilidade de encontrar, né, as conversas são muito boas, uma pessoa muito dinâmica, muito competente, né, e a gente tem esse contato direto. Então, assim, eu estou ali na academia, estou ali com o meu doutorado, foi no FMG, no Departamento de Ciência da Computação, com o professor Virgílio Almeida. Então, também que é um expoente interessante aí nessa questão de como que a tecnologia chega na sociedade e transforma a sociedade de uma maneira contundente, de uma maneira responsável. Que é até uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Até aproveitando esse gancho aí que você falou, lembro, uma vez, quando eu estava ali entrando na presidência da CESPRO, foi criado um evento em 2005 que teve um tema Convergência Digital. Nós estamos falando de 2005. Então, esse tema ainda estava nascendo na cabeça das pessoas. O que é isso de convergência digital, né? Hoje, nós já ultrapassamos muito isso, mas eu acredito que seja o ápice, que é a parte, inclusive, de inteligência artificial, aonde a sociedade está lidando com a tecnologia de forma muito natural e realmente está convergindo várias coisas para a tecnologia, coisas, inclusive, impensáveis, né? Como você deixar de fazer terapia com um psicólogo e fazer terapia com uma máquina, né? Treinada para aquilo. Tem consequências sérias, né? Mas enfim, mas também tem muita oportunidade. E inclusive, aproveitando, né, o gancho nesse tema, quando a gente encontrou, que você me falou do projeto, eu falei assim, cara, as empresas realmente não sabem ainda trabalhar com inteligência artificial, né? Ela não sabe normatizar, o RH ainda não sabe preparar as empresas, fica muita gente achando que é pecado trabalhar com inteligência artificial e não produzir de forma natural como os outros. Existem pecados, na minha opinião, mas existem também muita coisa a ser aproveitada que eu acho que tem sido pouco aproveitado. Queria ter a sua opinião, professor Humberto. Ótimo, isso aí é o campo que a gente adora navegar hoje em dia, né? Eu sempre trabalhei muito com engenharia de software, né, com a parte de engenharia de software, mas também com uma coisa que eu aprendi no meu doutorado, né, com o professor Virgílio, a questão de você utilizar dados de computação para entender o comportamento humano. Né? Então, e esse comportamento humano no sentido de como que eles interagem com os sistemas e como que esses sistemas conduzem muitas vezes a vida deles. Tem um projeto que eu estou conduzindo agora, um projeto muito interessante, tem me motivado muito, porque eu tenho uma jornada, né? Eu falei aqui da jornada profissional, eu sou pai de 3 meninos, né? Mas só que em momentos diferentes de vida e até mesmo de casamento, né? Tem um que já formou, que eu falei que formou na PUC, mas tem 2 pequenininhos. Tem um de 10, um de 5. E até mesmo na questão da inteligência artificial, o de 5 chegou lá semana passada, falou assim, papai, a professora, a professora dele, vai pegar a nossa foto e vai pedir a inteligência artificial para fazer alguma coisa. Ou seja, olha, cara, gente, isso é fato. 5 anos, a professora já está usando para fazer uma atividade lúdica, interessante, que chamou a atenção da criança. Eu acho que isso faz parte da evolução humana e da inserção da tecnologia na nossa vida. De forma natural, né? Natural. Isso é natural, ela é fluida. Né? Então, eu acho que não tem problema nenhum. O de 10, perguntei para ele o que ele queria de aniversário. Ele falou, pai, me dá uma Alexa só para mim, para ficar no meu quarto, que eu quero, às vezes, perguntar algumas coisas para ela. Tipo, o quê? Ué, essa questão do meu para-casa tá certo? Que legal, que legal. Então, tá ali, ela faz algumas coisas, tem um pouco de inteligência, ela tem ali a interpretação da voz humana, ela processa algumas coisas, faz algumas buscas. Gente, isso faz parte da vida. Né? Não tem que ter o pecado de estar colocando aquilo ali. É lógico que nós temos que tomar alguns cuidados. Por exemplo,
com a questão do acesso malicioso que alguns fazem de tecnologias até mesmo para abordar as crianças. No finalzinho de 2024, eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho com uma proposta de tentar melhorar a experiência das crianças no mundo virtual. Então, o que eu chamo de melhorar a experiência das crianças no mundo virtual? Não é colocar parental control, não é colocar controle parental. Isso não funciona, gente. Meu filho de 10 anos me perguntou, eu perguntei, o que você quer de Natal? Ele falou assim, que você desligue o controle parental que você põe no meu videogame. O meu fez isso nessa idade, a mesma coisa. Ele achava um saco. Ele falou assim, pega o celular e joga fora porque eu não quero esse negócio. Porque não tem condição. Ele não quer aquilo, ele vai tentar burlar, ele vai buscar. E isso vai gerar uma sensação. Então, o que a gente está querendo fazer? Eu estou com isso aí, está motivado, está muito legal. Porque aí que é legal, né? Aí eu trago os meus alunos da graduação, que tem 20 e poucos anos, 18, 19, 20 anos, jogo o problema para eles. Eles vão dizer, poxa, eu saí dessa idade agora há pouco. Aí eu chamo um cara de doutorado que tenta pegar aquilo ali, tentar sistematizar e, quem sabe, levar para a sociedade. Então, a gente tem esse projeto. Mas a gente tem também, esse projeto chama Kids Online, a proteção das crianças, usando IA para ajudar a conscientizar e proteger as crianças nesse mundo que é... Gente... uma vez eu escutei, acho que foi do próprio Virgílio, a tecnologia ela é fabulosa, mas infelizmente tem, acho que eu posso falar aqui, né, uns espíritos de porco que vão lá e vão atrapalhar o uso da tecnologia. Aí ele vai usar ela de forma maliciosa, vai tentar iludir a criança com alguma coisa, vai tentar fazer uma coisa que não é legal para a formação dela. Então a gente vai tentar criar, está tentando, vamos ver o que acontece com isso aí. É uma exploração nessa questão do comportamento humano. Por outro lado, a gente tem também um viés, né, quando começou essa questão da inteligência artificial, ela começou assim, já tem há muito tempo, mas quando começou esse hype da inteligência artificial, eu já estava estudando um pouco sobre isso, e aí comecei a acompanhar uma linha que era da engenharia de software, né, e inteligência artificial juntas. O pessoal chama em inglês, é o Software Engineer for AI, e AI for Software Engineering. Legal. Como que a engenharia de software ajuda... E ao contrário. Que ela ajuda... Como que a IA ajuda os caras em engenharia de software e como que os caras de engenharia de software ajudam o desenvolvimento de processos de IA. Né? Então isso aí está saindo trabalhos muito bacanas. Que legal. E que pode, de certa forma, contribuir bastante com as empresas. Legal. Por exemplo, como é que é o meu ciclo? O pessoal fala assim, criei um modelo de IA muito legal, que ele está acertando muito, ele tem uma acurácia muito boa e está ajudando a fazer predição e surpreendendo os clientes, etc. Aí eu pergunto, até quando? Quando que vão chegar os novos dados? Como é que você trata os dados que estão chegando agora? Então você tem que ter todo um processo e trabalhar isso de forma consciente e responsável junto com o seu time para que aquilo constantemente continue gerando valor, né? Gerando valor para a empresa que fez um investimento ali em inteligência artificial. As empresas estão aprendendo muito rápido, viu, Túlio? Quando a gente encontrou, era menos. Agora, elas estão conseguindo entregar muito valor com o IA. Mas tem algumas que ainda vão metendo os pés pelas mãos. Talvez pela falta, né, de uma certa orientação, de maturidade do time de software, de conseguir colocar aquilo numa esteira de produção de um software que, de certa forma, ele vai ter que ter uma certa autonomia para evoluir, né? Senão não vai ser IA, vai ser simplesmente uma automatização. A gente tem muita gente que confunde automatização com o uso de IA. A IA tem que saber aprender alguns padrões de comportamento, ela tem que surpreender, ela tem que criar modelos que vão ajudando a tomar algum tipo de decisão. Aprendizado também, Tem que aprender com o comportamento do usuário. Por isso que eu conectei as duas coisas. Legal. Por isso que eu falei aqui do Kids Online, né? Se eu consigo entender o comportamento, por exemplo, das crianças, usando o YouTube, usando o Instagram, usando o Discord, né, o TikTok e essas ferramentas online, se eu passo a entender um pouco desse padrão de comportamento, eu consigo dados interessantes para criar modelos de IA que vão ajudar, por exemplo, a sinalizar, não vai nesse caminho que aí pode dar problema. Uma pergunta, professor Humberto. Existe também
no campo de IA muita crítica em relação ao estágio que nós estamos na IA hoje e do mercado ter se tornado IA um hype e ele, na realidade, não entregar tudo aquilo que no hype é circulado, né? Então, exemplo, eles falam, cara, se fizer uma pesquisa para umas pessoas próximas, elas vão falar assim, eu uso IA para fazer a mudança da foto, para eu fazer um texto, para fazer uma transcrição de áudio, e aí a gente começa a se perguntar, tá, a IA veio só para isso? Entendeu? E aí, para outras coisas mais sérias, as pessoas, algumas empresas estão colocando assim, beleza, eu vou deixar a IA fazer isso aqui, mas eu vou supervisionar ela, né, que ainda não confio. Vamos pegar um exemplo de uma área mais crítica, a área financeira, né? Será que um banco deixaria a plataforma de IA tomar conta sozinho dos mecanismos de segurança? Eu acredito que hoje seria uma irresponsabilidade fazer isso, né? Mas olha só, você falou aí, eu lembrei. Quando eu trabalhei no Benji, não lembro a data aqui de qual, tem bastante tempo, nós conduzimos um projeto de IA lá, com um software da IBM, que ele, se eu não me engano, ele chamava Easy, mas a gente brincava que era Easy, mas não era Easy, era difícil pra caramba. Não era nada de Easy, né? Nada de Easy. E era para a área de crédito, para concessão de crédito. Olha só, o Benji lá atrás já tinha projetos junto com a IBM, né? Que faz todo sentido, né? Claro, você tem que saber, porque às vezes você vai score pegar... Score da pessoa e tal, tudo mais. Você pega o score, mas aquele score, na hora que você vai tentar trabalhar aqueles dados básicos que estão no formulário que a pessoa preenche, não vou negar o crédito para essa pessoa, mas às vezes ele tem um potencial enorme, às vezes melhor. E não tinha computação na nuvem, né? Não tinha, era tudo lá dentro. Poxa, então veja bem, a IA precisa de dados e precisa aprender com esses dados e precisa evoluir com os novos dados que vão chegar. É isso que a gente tem tentado mostrar e trabalhar, que sem uma sistematização que foi desenvolvida ao longo da computação, de criar tecnologias, padrões, procedimentos, responsabilidade para entrar num processo. Então, assim, é muito interessante você ver as empresas. A gente tem conversado com muita empresa que a gente pergunta assim, e aí, como é que está a IA? Nós estamos usando para processos internos. Tem empresas, por exemplo, que usam, a gente faz muita reunião, então a gente liga lá um sistema online, e esse sistema online captura o dado, faz uma síntese da reunião. Pô, legal demais. Isso é legal. Mas e o seu produto final? Não, nós ainda estamos trabalhando nisso. Né? Tem muita gente, os bancos mesmos têm trabalhado isso. Né? Tem banco, acho que a gente pode citar nome de banco aqui, né? Pode, o Nubank, né? Já se faz pelo Nubank um Pix por voz. Né? Então, você vai pedir, ele vai fazer a tradução de sua voz, vai tentar entrar, mas você tem que ainda monitorar. Eu contei para um amigo, nossa senhora, agora o assalto vai ficar até mais perigoso. Né? O cara vai mandar você gravar, faz um Pix aí, pronto. E aí vai. Mas aí faz parte da tecnologia, vai evoluir. Mas a questão de usar a IA, ela faz parte da nossa vida. Principalmente na parte interna das empresas, isso aí já é fato. Se não está usando é porque tem que mexer. Mas aí, no ponto final, por exemplo, uma coisa que é muito legal na área de educação e é penosa, viu, Túlio? Quando fala assim, nossa, você tem que preparar uma prova de múltipla escolha. Todo mundo fala, não, eu faço prova de múltipla escolha, é melhor para corrigir. Cara, mas dá um trabalho para fazer. Principalmente se você for seguir um padrão de alta qualidade, né, que você não pode ter negação na frase, que você não pode ter uma complementariedade de uma para outra, uma negando a outra. Você tem que ter uma explicação, dá trabalho. A IA já ajuda a fazer isso. E isso é muito legal. Ela pega uma aula minha que eu gravei, pega o meu material, pega a parte do livro, joga ali, ela gera uma série de questões interessantes. Cara, então aí tem uma parte da IA, e só para o pessoal entender, quando você falou assim, Túlio, desde quando nós conversamos para cá, melhorou muito. Para o pessoal entender que não tem muito tempo, não. Isso tem 2 meses, no máximo. 2 meses. Né? Então é o seguinte, a evolução está sendo muito rápida. Muito rápida. Tipo assim, cara, de 2 meses para cá já evoluiu muita coisa. Como as empresas, professor Humberto, hoje, na sua visão, elas podem desenvolver cultura de IA, né, com segurança. Porque alguns tentam falar assim, não, aqui dentro ninguém usa ferramenta de IA. Mas, cara, tem celular, não tem jeito, né? A galera vai usar. Quem, por exemplo, programa,
vai pegar lá um IA, um chat GPT, vai compilar o código dele para ver se tem algum erro lá na IA, né? Cara, é inevitável que isso aconteça. Se o código vai estar com qualidade ou não, aí é outro papo. É outro papo. Mas, cara, é inevitável que eles vão pegar esse código e vão começar a usar IA, né? Qual que, na sua visão, e como a PUC, se ela tem algum projeto que possa ajudar as empresas a realmente fazerem com que as empresas empreguem inteligência artificial para melhoria dos processos ou ainda mais além, criação de produtos envolvendo realmente IA? Excelente pergunta, Túlio. A gente tem percebido, sim, nós não temos um produto de prateleira, até mesmo porque é difícil você ter um produto da que está mudando toda hora também, né? E a diversidade das empresas, né? Mas a gente pensa em alguns projetos, né? Tem um aluno de doutorado meu que está trabalhando com isso, mas ainda demora um pouquinho. Eu passei um tempo num período sabático na Universidade de Pisa, na Itália, foi uma experiência super legal. E agora a gente espera daqui uns 3, 4 meses eu tenho um aluno, que inclusive é empresário, prefiro não comentar aqui agora quem é, mas depois a gente num network socializa isso. Ele está indo para Pisa para avançar com os estudos dele, vai fazer o doutorado de sanduíche lá. Legal, né? legal. Então deve estar indo aqui daqui 3, 4 meses, já está tudo bem alinhado, bem perto, estamos trabalhando com isso. Mas eu acho o seguinte, você falou uma coisa interessante. Para mim hoje, a IA, se você for colocar no negócio, você precisa de alguém para dar uma olhadinha, pelo menos, o que ela está fazendo. Tem que estar ali monitorando. E isso tem que ser alguma coisa automática, porque se aquilo ficar, se você tiver... Vamos pegar o caso da programação. Eu peço o chat GPT para gerar, o chat GPT, Gemini, Mistral, o que for aí para gerar um código para mim. Legal, mas como é que eu adapto esse código? Como é que eu conecto? Tudo bem, tem hoje uma série de ferramentas que você vai conversando, dialogando com ela, e ela já vai mudando. Legal pra caramba também. Mas na hora de fazer o deploy, também já tem jeito. Eu já testei alguns, é fabuloso. O pessoal da computação parece que tem hora que é meio maluco, né? Eles ficam criando as ferramentas para acabar, mas não acaba. Porque ainda tem aquela questão da inteligência, de percepção, de que eu tenho que colocar naquele software, naquele produto tecnológico, produto baseado em software, que vai fazer a diferença e que vai orientar a IA. Você ainda tem que, vamos dizer assim, mentorar, alinhar, colocar a IA para trabalhar, fazer exatamente o que você precisa. É mais que um engenheiro de prompt, né? Engenheiro de prompt, tem uns que falam que foi a profissão mais curta da história, né? Porque ela nasceu já acabou. Já acabou. Porque você tem que saber. Tem um outro aluno legal pra caramba também, esse menino trabalha numa startup americana e ele está fazendo uma dissertação de mestrado, vai ficar pronto em breve, de ajudar as empresas, por exemplo, isso aí é um negócio legal. Conversei com ele 2 dias atrás. Olha, nós vamos criar um site que, de forma organizada, ele vai começar a fazer perguntas para a empresa que queira criar uma LLM para ajudar ela no atendimento ao cliente, por exemplo. Então, a gente chama de Toy Example. Né? Um exemplo de brinquedo, então nós temos uma empresa que vai fazer um atendimento ao cliente através de uma linguagem, nessas linguagens que suporta o uso do chat GPT, né, as LLMs. E aí, assim, nós temos algumas situações. Primeira situação é o seguinte, olha, eu quero comprar essa caneca bonita aqui que o Túlio colocou aqui para nós. Ok, quanto que custa? Tá aqui o dinheiro, pegou, foi embora. Poxa, isso é uma interação bem elementar, bem feliz. Caminho feliz. Eu quero comprar um lote dessas canecas, né, para distribuir no Brasil inteiro com uma logística diferenciada. Já começou a complicar. Esse não é a mesma abordagem tecnológica que a gente usa para treinar uma LLM, né? Large Language Model, essas linguagens Machine grandes, Learning, né? Essas linguagens que interagem, né? Que usam um conjunto enorme de textos e de base de dados e de conhecimento para fazer interação com os usuários. Então, dependendo da ação, você tem que ir para um caminho. Dependendo da outra, você vai por outro caminho. Aí, não, mas agora eu quero fazer só... um outro exemplo que a gente pensou em fazer é de suporte. Eu trabalhei um tempo aí como CIO, aí você tem o suporte primeiro nível, liga o computador, desliga, vê se está ali, não sei o quê. Aí tem o outro suporte. Olha, o negócio é o seguinte, aqui agora não está funcionando, mas funcionava antes. Aí tem uma vírgula, aí tem que subir para o segundo nível, terceiro nível. E isso aí
dependendo, e aí tem um outro detalhe que está no modelo dele. Ele vai fazer uma pergunta, por exemplo, lá no site. Você tem dinheiro para pagar a nuvem para treinar o modelo? Porque esse modelo, se você quiser fazer isso, você vai gastar muito recurso de nuvem, sua conta no serviço de cloud vai subir, porque você vai gastar muita energia, vai gastar muita CPU, vai gastar muito computador. Você está disposto a fazer isso para ter esse retorno? Então, a gente tem feito em alguns projetos de pesquisa, né, como esses de qual é a melhor abordagem para fazer um treinamento de uma LLM para atender a sua empresa, qual que é um conjunto de arcabouços de IA que pode ajudar um time de engenharia de software, mas o mais importante, para responder a sua pergunta de forma mais direta, precisa acreditar que ele precisa de um time de computação que entenda de software, de engenharia de software, de computação de ciência de dados. Não tem mágica. Não tem jeito, você fala. Outro dia eu falei, não, agora a gente precisa do pessoal de TI, mas não. Por quê? De computação? Porque agora eu só pedir as LLM. Não tem como. Muito bom tocar nisso, porque muita gente fala assim, os times de TI vão diminuir por causa da inteligência artificial. Eu tenho falado assim, cara, não. Eles podem ter uma ferramenta para facilitar o trabalho deles, mas diminuir, acho que não é bem por aí. Pode ser até que diminua, mas eu vou precisar de gente mais qualificada. É uma coisa que eu estou percebendo no mercado. Às vezes aquele cara que não teve uma formação legal, não se preocupou em... Escovar bit mesmo, né? Não, aquele cara que fazendo o basiquinho, eu acho que talvez ele vai ter que repensar um pouco a jornada dele. Mas aquele que estudou, entende, sabe as consequências, percebe as variações de ambiente, de comportamento do software, usa aí o exemplo das crianças que eu estou lá tentando ajudar, essas pessoas elas têm que ter um nível de formação maior, de conhecer o que é a computação, de conhecer a fundo essas questões da IA. Então, talvez, eu diria que o time... Vou até inventar um negócio aqui agora. O time, em número de pessoas, pode diminuir, mas em quantidade de conhecimento ele tem que aumentar. Legal. Seja, se você somar ali a bagagem e os skills de todo mundo que tem ali, ele tem que ampliar para você criar soluções inovadoras que consigam, inclusive, medir consequências. E aí eu queria entrar no último assunto. Último assunto, não. Aí eu queria entrar num assunto também bem interessante, que é da responsabilidade da IA. Eu também tenho tenho um outro aluno de mestrado, está trabalhando agora com uma área que a gente chama de Responsible AI. O que é isso? Como é que uma empresa hoje cria seus mecanismos de governança de IA? Essa é uma área que eu acho que mais vai crescer nas empresas de forma sustentável. Igual você falou assim, engenharia, engenheiro de prompt nasceu e morreu, mas essa é uma área que eu acho que é bem sustentável. E não tem jeito de colocar IA, se só IA para fazer isso. É a área de governança. Como é que você faz a governança daquilo ali? Né? Eu recentemente fui fazer uma viagem, né, e fiquei lá olhando lá qual que era o apartamento que eu ia alugar, pô, esse aqui tá legal. Aí era uma viagem a trabalho, mostrava pra minha esposa e tal, e aqui era legal também. Cara, teve 2 dias antes de eu fechar, entrou uma pessoa lá dentro e fez um esculhambo com o apartamento. Tudo bem, não tem a ver com IA, mas como é que o cara faz gestão de um sistema? Se não tivesse uma pessoa para tentar contornar aquilo, para conversar com como é que chama lá, a hóspede que não gostou, para não tentar reverter, nossa, esse cara fica perdido. O humano faz muita diferença. O humano ainda vai continuar precisando fazer intervenções. Se começar a acontecer, você também tem experiência aí na área bancária, se acontece uma situação atípica no movimento financeiro de um banco, a IA vai te ajudar a sinalizar. Mas ela vai te ajudar também, inclusive já ajuda onde que está o problema. Mas ainda vai precisar do ser humano, ainda não, né? Vai precisar durante o tempo do ser humano para saber o que decidir se é certo ou errado. Pega a área médica. Uma IA não pode decidir se ela vai operar uma pessoa ou não. Ela não pode decidir se a pessoa precisa de um determinado tratamento ou não, porque existem outras variáveis que vão além dos dados pela qual ela foi treinada. É o que a gente chama, né, e é uma área que eu tenho também atuado de forma interessante, mais ligada à questão das crianças, que é a questão da análise do discurso, né, usando a IA para ajudar a fazer a análise de discurso. Uma coisa é a IA pegar um texto que o cara digita, processa, falou na aula, compilou, gerou a prova. A outra coisa é saber que roupa que o professor usou. Qual que era o contexto?
Estava chovendo ou estava fazendo sol? Já pega a parte até comportamental, né? É isso, e isso vai ser evolução. Demora um pouquinho. Né? A gente já está trabalhando algumas coisas. Isso tem a ver também para quem é empresário. Eu sei que é empreendedor. Se você não tiver ali, cara, de olho no mercado. Eu já tive uma startup também. Infelizmente, durante a pandemia, ela saiu Não do ficou radar. na jogada. Não ficou, porque o principal cliente dela era bares, restaurantes, e salões de beleza. Não tinha jeito. Acabou tudo. E aí, a gente tinha que ficar observando. Eu já vi palestras de empresários, tem algumas fantásticas, né? O empresário fala que vai para o exterior, ele entra numa empresa que é do mesmo segmento dele aqui no Brasil e pede, às vezes, para... Olha, estou passando mal, preciso ir no banheiro, tá aqui, sabe que o banheiro é lá no estoque, só para ele dar uma olhada, para ver como que o cara organiza as coisas ali dentro, como que ele faz uma logística interna. Assim, um empresário tem que estar ali, ele tem que estar olhando, ele tem que ter a percepção, ele tem que andar na rua, ele tem que conversar com o cliente, ele tem que ver o que está acontecendo. É por isso, assim, a IA pode fazer isso? Pode, mas está fazendo? Aí não. É aquilo que eu falei agora há pouco. Olha só, nós temos dados que estão ajudando a treinar os modelos de IA, mas nós estamos capturando o dado de retorno do usuário. Inclusive, tem um termo que eu escutei muito e tem ganhado evidência. A gente pode até conversar, eu vou numa conferência agora, daqui a algumas semanas, vou participar de uma conferência que tem o conceito do Human-Centric AI. O que é isso? Né? É a IA centrada no ser humano. O sistema de IA ele está para ajudar a resolver um problema de ser humano. A hora que as IAs começarem a brigar entre si, aí já não sei o que vai acontecer. Já teve um caso desse, já viu? Já teve caso. De uma IA de atendimento, conversando com a de atendimento, e aí elas começaram a perceber que eram duas inteligências artificiais e mudaram a forma de conversar. Essa eu não vi esse exemplo, mas ele passa. Fantástico. Tem vários outros. Né? Tem IA, por exemplo, coisa de conteúdo. Outro dia aconteceu comigo, com meu cunhado. Né? Acho que é uma questão até simples. Né? Eu perguntei para uma LLM, preciso de visto para entrar no Canadá? Aí o meu cunhado falou assim, não, você não precisa. Eu falei assim, precisa, não, você tem visto americano. Quem tem visto americano precisa. Aí eu perguntei para ele, mas se eu tiver visto americano? Não, você precisa. Aí ele perguntou para dele lá que era outra. Não, mas ele falou que eu não precisa. As duas começaram, tinham informações diferentes. Porque pega na atualização diferente de base de dados, experiências diferentes, né? E, às vezes, até características diferentes de interação com esses modelos de linguagem, né? Também por causa dessa viagem, fui olhar minha carteira de motorista internacional, aquela que a gente tira lá junto com o Detran, estava vencida, eu falei assim, vou tirar outra. Né? E aí eu perguntei, em quantos dias, para ver se dava tempo, quantos dias úteis que fica? Uma LLM falou, não sei não dá para saber não. Aí eu fui na outra, do lado de cá, aí fui na página. Então, assim, esse tipo de monitoramento que ainda pode ser, dependendo do tipo de business, do tipo de negócio, pode colocar o negócio em risco. Você colocou uma coisa, professor Humberto, que agora a gente evoluindo na nossa conversa, a gente tem que ter cuidado com a cabeça empreendedora nossa, inovativa, que é começando a criar coisas toda vez que a gente vê coisa nova, né? Uma coisa que os bancos, o Banco Central, inclusive, ele tem um projeto de cidadania financeira. Uma das casinhas desse projeto é a educação financeira. Então, não adianta desenvolver mecanismos, economia e o cidadão continuar não tendo educação financeira. Estou falando isso porque a educação ela sempre vem à mesa, né? E agora, quando a gente fala de educação também, voltado para a inteligência artificial, eu vejo que está na hora também das academias começarem a criar métodos de ensino para a criança de 5 anos entender os cuidados e como ela pode aproveitar uma IA, por exemplo. Eu assino aquela revista do MIT e traz muita coisa de inteligência artificial. Duas me preocuparam um pouco. Uma mostrando uma experiência dos chineses com uma ferramenta de inteligência artificial que as pessoas na solidão conversavam com a ferramenta. Ia trocando ideias, com que roupa eu devo sair, na festa, tudo mais. Depois essa ferramenta começou para algumas pessoas, a darem dicas. Cara, por que você não se suicida? Complicado, né? Entendeu? Por que você não mata aquela pessoa? Então, o governo chinês teve que fazer uma intervenção porque começou a aumentar níveis de suicídio de pessoas depressivas por causa de uma ferramenta dessa. Por outro lado, a mesma revista trouxe uma ferramenta também há pouco tempo, 2 meses seguidos,
de uma ferramenta que foi aprovada pelo Conselho de Psicologia, onde essa ferramenta conseguiu substituir integralmente um psicólogo na terapia. Falei assim, cara, isso é muito louco, porque para nós que temos uma maturidade de entendermos o que é o certo e errado, talvez a gente consiga manter o controle da situação. Mas e essa geração totalmente conectada? A minha filha, que eu tenho uma filha também de 5 anos, ela briga com a Alexa, a Alexa entende a voz dela, sabe que é os tipos de música dela, e fala assim, você quer realmente ouvir essa música? Né? Desse jeito. Então ela já interage igual a sua filha também com a inteligência artificial de forma normal. Uhum. Mas, cara, e a educação para essa geração que está vindo aí? Acho que ninguém ainda está preocupando. O que você acha disso? Não, mas eu acho sim, olha só, esse semestre, né, eu já apliquei 2 provas, na disciplina de Engenharia de Software, para um curso de Ciência da Computação, de graduação, e nas 2, os exemplos de desenvolvimento de software tinha a presença de algum mecanismo de inteligência artificial. Uhum. Ou seja, para começar a alertar para o povo que não tem jeito de fazer software mais se você não estiver preocupado com isso. Se não estiver preocupado com isso. Então, assim, aí a gente já começa a mostrar, mas aí eu mostro para eles também, eu até brinco. Vocês querem que o ChatGPT, que o Gemini, que essas LLMs trabalhem para você, ou você está afim de trabalhar para ela? Porque o que você está fazendo, eu até brinco, né? Poxa, você vai fazer todo esse processo de entendimento dos requisitos de software, de como que as coisas vão funcionar, como é que você vai tentar chegar naquele nicho de mercado, como é que você vai atender o cliente, como é que você vai trabalhar a jornada do cliente, por exemplo, para ele comprar de novo. Estou falando um engenheiro pensando para resolver um problema de uma empresa. Como é que você vai criar um software que atenda toda essa jornada, todo esse engajamento? Como é que você vai lidar, por exemplo, com um funil de vendas que não fica perturbando o cara o resto da vida? Outro dia eu caí num negócio legal. Eu cliquei no negócio e chegou no meu WhatsApp. Caí no funil de venda e começou a me... deu uma funilada e começou a me abordar pelo WhatsApp. Eu não fiz. Deu 3 interações e falou assim, aqui, parece que você não está no momento legal, para de tempo, estou por aqui, quando você quiser você me chama, e parou, achei super legal, porque ele sabe que tem clientes que vão achar que aquilo é perturbado, daqui a pouco eu nem presta atenção. Então é a questão de perceber o cliente. Então, essa questão dele tentar entender essa jornada, aí eu até falo lá para os meus alunos, eles estão em início de curso, olha, tem coisas que você vai pensar, vai direcionar e vai interagir, vai perceber. E que essa LLM, ela não tem esse dado que você está percebendo, ela não foi treinada com ela. Ela depende da elaboração intelectual que você vai fazer para comandar o que ela precisa executar. Então, isso, por enquanto, eu falo por enquanto que a gente nunca sabe, né? Porque já tem hoje algumas ferramentas. Mas o problema é como que ela vai perceber que, né, que aqui nós estamos com uma mesa de madeira, que existe uma TV aqui, que tem um microfone, né, que a gente está lidando com esse conteúdo. Ainda é difícil de perceber essas coisas. Porque você depende também, não é porque não tem tecnologia, é porque talvez a gente não tenha poder de processamento para conseguir processar tantos dados novos e diferentes que chegam. Gente, o ser humano, ele evolui também, ele evolui muito rápido. As crianças, elas evoluem numa capacidade absurda. A gente fica impressionado, realmente. Mas elas também conseguem, né? Quando eu passei esse período sabático na Itália, meus filhos estavam comigo, minha esposa foi também, e aí outro dia eu cheguei para ele e falei assim, aqui, vamos estudar um pouquinho de italiano aqui e tal, vamos dar uma olhada. Aí eu falei assim, como é que é aquele negócio do verbo e tal, essere, avere, pá. Aí ele falou assim, espera um pouquinho, o de 10 anos. Ele pegou uma caixa, que é onde que a gente guardou os livros dele, estava lá meio encostado, ele foi lá, tirou. No meio de uma caixa cheia de coisa, ele puxou um livro, trouxe o livro, trouxe uma cartolina e abriu uma cartolina, que essa cartolina era um desenho de uma casinha que tinha os verbos lá dentro. Cara, isso aí eu não sei se você já consegue achar isso. Entendi. É a questão da elaboração, da percepção de contexto. Não foi treinada para fazer aquilo. Ela não teve dado ainda para treinar e fazer isso. Os softwares, os modelos, ele precisa de dados de qualidade, né? Tanto que ela não vai conseguir, por exemplo, identificar uma doença nova, uma coisa nova sobre aquilo ali, porque ela não foi treinada. Quando ela for treinada, vai fazer muito bem, vai fazer muito rápido. Essa rapidez é importante para as empresas. O mercado é muito forte. Eu acho que a empresa que falar assim, eu não vou usar IA, ela tem um problema sério, porque o concorrente vai usar. E às vezes ele vai atrapalhar um pouco o mercado, ele pode entregar coisa boa, pode entregar coisa ruim também, né? E aí passa a ser uma oportunidade. Mas eu acho assim, para as empresas, voltando àquela pergunta inicial sua, eu acho que é muito importante ela ter
gente que esteja orientando de forma correta, que tenha, tudo bem, mas ele é professor da computação, mas tem que ter uma formação de computação, tem que entender o que está por trás daquilo e como que ele pode direcionar o uso dessa tecnologia para um lado ou para o outro e mitigar problemas, ajudar na governança. Né? Obviamente, né, que às vezes você tem uma startup, uma empresa que tem um conselho, não, queremos aumentar vendas, queremos aumentar mercado, tem que dobrar, porque se ela não dobrar o faturamento em 2 anos, a gente perde o funding e por aí vai, a gente sabe disso, eu lido com startup também, né? Mas tem que também pensar na questão da responsabilidade, porque dependendo de uma mudança de percurso e de uma coisa que uma pessoa mais capacitada que está ali, seja no conselho, seja numa equipe de TI, alguém que tenha uma consultoria, tem que ter alguém ali para ajudar a colocar aquele software. Não dá, eu acho, né? A gente que já vive muito tempo na computação começou a perceber que antes você contratava o cara para fazer um sistema da sua empresa. Lá no muito tempo atrás. Eu, quando era estudante, fazia isso. Me chamavam, tem um sistema aqui, vamos fazer, vamos. Aí depois começaram a perceber que tinha um tanto de sistema parecido. Aí começaram a criar alguns pacotes vendidos, software de prateleira, e aí começou a acabar Tinha arquivo executável ainda, né? Tinha um arquivo executável, aquele negócio, você te comprava na livraria. Aí o dia que começaram a vender, cara, controle de estoque na banca de revista, eu falei, pô, acabou, não tem mais nada, né? E tinha lá um negócio, o cara instalava, resolvia para algumas empresas, né? Mas os pacotes... Eu nunca vi nenhuma empresa ainda... Não vi ainda um pacote de IA. O que você tem são pessoas que vão estar ali dentro tentando criar um modelo... Agentes de IA, né? Ou que vão entrar com uma metodologia para usar a sua base de dados, a fazer os ajustes necessários para atender o seu negócio. Criar um framework de IA para atender uma determinada necessidade de negócio. Algumas coisas ainda dá para fazer já como pacote. Por exemplo, um atendimento via WhatsApp, chat. Isso aí é muito trivial, porque ela trivial assim, porque ele se repete a maneira, porque é um comportamento padrão do ser humano. O ser humano está ali no WhatsApp, então se ele vai fazer uma transação bancária ou se ele vai fazer um pedido de ajuda para alguém para operar um determinado equipamento, vamos dizer assim, aquela modalidade de enviar uma mensagem, enviar um áudio, né, enviar um pedido, fazer uma enquete, aquilo ali naquele ambiente, para ele é natural e as empresas têm que, obviamente, explorar isso mesmo, com certeza, né, senão estão de fora. Mas isso aí dá para criar um pacotinho ali específico que pode ir aprendendo com o tempo, a partir das interações, etc. Mas se eu estou fazendo, por exemplo, e aí eu acho, quanto mais sofisticada o produto e o mercado, quanto maior o custo de aquisição de cliente, a IA pode ajudar a diminuir esse custo de aquisição de cliente. Mas ela também pode atrapalhar. Né? Nós estamos com um problema lá em casa com uma lava-louça da Brastemp. Falei isso hoje de manhã para minha mulher. Nós temos que resolver isso, pelo amor de Deus. E ela falou assim, não vou mexer mais, porque eu não quero ser atendido por aquela IA já pode falar que da Brastemp. Essa IA da Brastemp não resolve o meu problema. Porque é uma situação atípica que aconteceu com a máquina, teve que encomendar uma peça, já estourou o prazo, a gente não consegue achar, então está faltando contato com o ser humano. Então tem que tomar cuidado nessa jornada do cliente, né? Porque senão você resolve o problema do CAC, mas você prejudica o LTV, que é o Lifetime Value, né? Exatamente. Porque o cliente ele saiu rápido. Você teve, mas o cliente ficou pouco tempo com você ali. Agora, a computação quântica, já podemos dizer que é uma realidade. Sim. Ela ainda não está preparada para talvez escalar, né? Ainda tem muito hype, vamos esperar os próximos anos. Você acha que ainda é hype? Tem muita coisa pronta, tem coisa disponível, mas não é uma coisa que vai chegar, beleza, já tem aí, baixa aqui, funciona. Não é uma coisa na prateleira e já vai rodando. Não é assim, não. Legal. Ainda tem porque quando você falou de capacidade de processamento, a computação quântica não foi criada para resolver problemas de IA, né? O problema talvez de escala maior. Mas acho que está casando muito bem a desenvolvimento da computação quântica para suportar o que vem de IA. Com certeza. Mas, por outro lado, nós temos que lembrar de mais uma coisa. Para esses computadores ficarem ligados e rodando, você precisa de energia. E aí você começa a ter problema de eficiência energética. Né? Tem desenvolvimento de chips aí diferentes para
processador. Tem, né? Tem que agora consumir menos. Então é aquele trade-off, né? Eu preciso processar cada vez mais rápido e mais coisa, gastando menos energia. Isso não é trivial. Isso é a mesma coisa você falar assim, eu quero um carro que vai de 0 a 100 em tantos segundos, mas sem gastando uma gota de gasolina. Não é difícil. Então você tem que lidar com esse trade-off. Não é barato. Né? Depois eu convido aí o pessoal que está assistindo aqui, está escutando, está nos escutando, a procurar quanto que custa para gerar um modelo de linguagem, um modelo novo da OpenAI lá, do ChatGPT, a quantidade de energia. E eu vi estudos interessantes mostrando quanto que é de uma pessoa. Então, por exemplo, para gerar um determinado modelo é o mesmo tanto que uma pessoa gastou durante 30 anos da vida dela de energia. É muita energia que gasta para processar esses modelos. Tudo bem, que vai atender, vai gerar muito valor do que aconteceu. Mas não é só chegar ao computador. Você também tem que chegar à questão da eficiência energética, dos grandes data centers. Tanto que existe toda uma discussão. O mundo está muito ligado nisso. Seattle passou por uma fase muito crítica, né? Por causa de energia. Com certeza. Todo mundo estava indo para lá, servidores, data centers, e aí, energia? Virou um caos energético. Caos energético. Então, assim, e tem muitas regulações que vêm, não é regulações, preocupações dos governos em lidar com isso. Você falou do governo chinês, o governo, a comunidade europeia, o próprio governo americano, o governo brasileiro, todos os governos estão preocupados com isso. Por quê? Porque ela não pode transformar, a IA não pode chegar, porque aquilo que eu falei, tem um tanto de gente aí querendo atrapalhar o negócio. Se todo mundo usasse as coisas boas, gente, ia ser bom demais. Mas tem alguém que vai tentar tirar um proveito, vai puxar aquilo ali. Quem é empresário sabe disso. Né? Quando eu abri minha empresa lá em 2015, era uma empresa da área de mobile, estava começando, né? Deu 2, 3 semanas, eu vi um cara que estava na minha base de dados que lançou um produto igual. Copiou, sim, sem dó nem piedade. Né? Então, assim, você vai ter, para mim isso não é uma prática adequada no mundo de negócios, né? Tudo bem, você cria, faz igual, produz, mas entrar, pegar os dados... Engenharia reversa, né? É um negócio assim, poxa, tudo bem, isso acontece, tá? Inclusive tem empresas do mundo aí que... Grandes. São especializadas, inclusive, em ficar monitorando o que aparece nas lojas virtuais de aplicativos. O que tem aí novo? Vamos fazer um igual. Né? Tem, tudo bem, faz parte, mas a questão da concorrência desleal, da concorrência ética, insana, da questão da ética em negócios, isso é muito importante. Então a gente tem que tomar a questão da ética da IA, né? Tem que tomar cuidado na hora que vai treinar os modelos, você não treina só para um determinado tipo de cliente, né? Porque o que acontece? Gente? Uma coisa é quando um funcionário seu faz um atendimento equivocado e do outro lado... Né, tem uma pessoa, e essa pessoa, se tiver uma certa sensibilidade, pode perceber, se você explicar que aquilo foi um equívoco, você pode contornar aquilo ali. Né? Eu tinha um produto que atendia alguns bares e restaurantes, e aí, uma vez, um dono de um bar importante aqui em Belo Horizonte, chegou e falou assim, Humberto, às vezes o cara some. Ele some daqui durante 3, 4 semanas, e ele vinha 2 vezes por semana. Aí ele some, quase um mês. Aí quando ele volta, eu pergunto, pô, o que aconteceu? Você lembra, outro dia estava aqui, aquele garçom ali, não pediu para me atender não, mas ele jogou água em mim e não pediu desculpa. Eu falei, pô, você não falou comigo. Legal, beleza, mas se for a IA que fizer esse tipo de atendimento, como é que você vai tratar e perceber essas coisas? Então, eu acho que quando você tem pessoas com conhecimento que conseguem perceber a realidade, saber o que é a tecnologia, como que ela atua e como que ocorre o comportamento humano no uso daquela tecnologia, você consegue talvez alavancar os seus negócios de uma forma mais interessante. Mas vale uma ressalva. Tem algumas áreas, já passou 2 ou 3 vezes aqui pela minha cabeça no meu discurso, que não precisa ter, e aí a IA está forte, a indústria com os robôs, com essa questão da produção de alguns tipos de equipamentos, e tudo com inteligência artificial, produção de aço, produção de eletroeletrônicos, produção de carro, a IA está cada vez mais forte, mas ali, porque tem máquinas, tem robôs, é um ambiente mais previsível, mas vai vender um carro de um valor alto,
né, só com a IA. Né? O cara não quer, ele quer ter experiência. Ok, ele pode ter experiência dentro do carro, a IA com o carro conversando com ele, né? Mas aí o carro autônomo, mas ele quer pegar no volante, quer sentir, né? Aquilo ali vai pagar lá não sei quantos R$ 1.000 por aquilo, ele quer ter aquela experiência do produto. Então aí tem que ver qual que é a jornada, qual cliente que você vai fazer, onde que você vai fazer o lançamento daquele produto, como que você vai fazer o marketing daquilo e como que você vai dar a jornada completa para manter o LTV, né? Cara, tem muita coisa nisso para evoluir, né? Muita coisa mesmo para evoluir. Acho que as pessoas, assim, do modelo tradicional vão ter que aprender a lidar com IA. E aqui você falou assim, cara, e a IA vai começar a aprender também com as pessoas, o que vai ter que moldar. Agora, uma das coisas aqui centrais que eu chamaria a atenção de todo empresário dessa conversa, que para mim foi uma novidade, a primeira vez que eu escuto essa ideia, tá, professor Humberto, que é criar na empresa uma governança de IA. Com certeza. De, talvez, né, não precisaria criar um departamento, mas cria um comitê, né, de governança. Chama ali um RH, chama TI, chama o jurídico e tal, começa a criar políticas, um comitê, e aí, cara, vai criando esse comitê ali, vai trocando pessoas, mas, cara, vai criar realmente uma cultura de inovação, não vai deixar a IA de lado, mas vai ajudar as pessoas a terem cuidado também ao lidar com aquilo, né, com segurança, que tenha... É complicado. Já escutei empresas de tecnologia que têm muitos dados interessantes. Escutei isso em novembro, no final de 2024. Já tem um tempinho. Mas ela fala assim, por enquanto, o nosso comitê de governança, você falou bem, não autorizou ir para o mercado ainda com esses dados para lidar com a questão do cliente final. Tem que ser muito cuidado. Então, essa questão da governança... Inclusive, esse trabalho que eu estou indo falar um pouco sobre ele na Itália agora novamente, é exatamente tentar pegar alguns modelos como empresas... E existem modelos acadêmicos de governança, existem modelos de empresa, né, empresas grandes, empresas mundiais, preocupadas com isso, principalmente aquelas que atuam em locais com legislação mais rigorosa, como a Comunidade Europeia, que está muito preocupada com a questão da ética, dessa inserção do ser humano, do Human Centered AI, da IA centrada no ser humano. Então, a gente pegou alguns modelos desses, também dessa dissertação de um aluno de mestrado, e estão tentando criar um arcabouço ali, né, que pode ajudar a empresa a ter um mínimo de governança para saber o que ela precisa fazer para manter alguns princípios que regem essa... Já tem tem livros, tá? Tem livros, mais livros aí sobre governança de IA. Que legal. Tá? Tem livros português ou... Não, a maioria da literatura ainda é em inglês, deve ter já alguma coisa traduzida, né? Mas a questão de você procurar aí, você vai achar nas bibliotecas virtuais, nessas livrarias virtuais, você vai conseguir comprar um material interessante, robusto, sobre o que significa ter uma governança de IA. Tem empresas que fazem esse tipo de locação, e a PUC tem também, para fechar aqui da PUC, né, ela tem também um trabalho interessante, como outras universidades. A gente está aberto a fazer parcerias com empresas e até mesmo prestar consultoria para determinados tipos de assunto. Né? Legal, então podia colocar para a gente, professor Humberto, esse ponto. Queria trazer justamente isso, para a gente fechar. Cara, como que o empresário pode procurar a PUC para uma parceria ou uma entidade também em torno desse assunto, desse tema? Bom, a PUC criou uma agência, chama GPS, Agência de Prestação de Serviços. A gente já prestou serviço para entidades importantes, inclusive a própria polícia. E não é só de computação, né? Tem de tudo. Né? Tem lá, essa da polícia envolveu o pessoal da comunicação, da sociologia, né? de outras áreas que não eram só de segurança pública. Mas na computação é muito interessante tentar procurar, né, as pessoas que estão ligadas à tecnologia em si, ou essa agência de prestação de serviços da PUC. Né? A Carolina Nunan, ela trabalha junto com a gente, né? Quiser entrar em contato comigo, meu e-mail, né, como eu fui CIO, ele é muito fácil. É Humberto, com h@pucminas.br. A gente conecta, e não só na área de inteligência artificial, né? Porque todo programa de pós-graduação nossa tem condição. O professor, o pesquisador,
para prestar serviço. Claro, se ele vai fazer ou não é outra coisa. Porque ele vai receber a parte sobre isso, ele vai fazer um projeto de cooperação, isso pode entrar, mas a PUC vai colocar uma precificação, ela vai fazer todo um acompanhamento, vai fazer o deployment, é um projeto. É desenvolver projetos em parceria com a sociedade. A gente tem feito isso de forma contundente, né, com casos bem interessantes para resolver problemas de grandes empresas. Né? A gente ainda não tem braço para resolver, dependendo da demanda, pode-se aumentar o braço. Né? Aumentar as pessoas que podem ajudar essas empresas, por exemplo. Olha, o que existe? Eu recebi uma demanda agora recente. O que você tem de produto que poderia ser oferecido, né, para as empresas? A PUC também está preocupada com isso. Né? Então, não deixe de nos procurar, não conseguiu achar o caminho pela área, fique à vontade de mandar o e-mail. Isso aqui vai aí para divulgação geral, né, gente? Aí a gente fica até preocupado, mas eu lido bem com o e-mail. Tem hora que eu lido até melhor com o e-mail que com o WhatsApp. Tá tendo bastante visualização. Eu vou deixar também no campo da descrição. Depois eu vou pegar com você até alguma dica desses livros que você já teve acesso a eles, para colocar para o pessoal acessar eles de governança corporativa, que vai ser um tema muito debatido. Governança de IA, hein? De IA. Governança corporativa, o pessoal já está craque nisso. Mas é de IA. Ainda mais empresa CA, cooperativa, o pessoal do Banco Central, de fintech, estão mais que habituados com isso. Mas de IA é uma coisa interessante. E vão fazer essa conexão, quem sabe criar coisas novas, quem tiver interesse em trazer ideias para criar projetos junto com a PUC. O professor Humberto é um cara muito aberto, conheço não vamos falar dos anos, né? O professor Humberto evitar tempo aqui, mas já tem bastante tempo. Tem essa veia empreendedor de ajudar startups, fintechs, a comunidade associativista. Então, assim, traz a opinião, pode jogar no canal. E a gente faz contato também, essa ponte direto com o professor Humberto, e vamos colocar o negócio para rodar. Estamos à disposição aí, a ideia é contribuir cada vez mais com aquilo que a gente gosta muito, que é a tecnologia. Aquilo que eu falei aqui algumas vezes. Né? A gente tem que usar, pessoal, a tecnologia para o bem, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para melhorar as condições de todo mundo. Né? E tentar tirar um pouco esse pessoal que fica vacanando, né? Fica atrapalhando. Um prazer enorme bater esse papo bacana aqui com você, Túlio. Bom demais. Legal. Obrigado. Muito obrigado, professor Humberto. Nós vamos ter outros papos nos nossos programas, com certeza. Porque daqui a algum tempinho vai evoluir mais ainda e teremos mais novidades. Muito obrigado e parabéns pela sua experiência, sua dedicação e contribuição aí com o público em torno do assunto. Maravilha, obrigado. Túlio. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima.